é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de poder estar com você hoje. Espero que você esteja estudando conosco, porque para mim isso é imensamente interessante e oro que seja para você também. Você que está nos assistindo agora, estamos estudando a conversão de Cornélio. E estamos estudando esse homem por algumas semanas, para ser sincero. E agora chegamos na parte onde o Senhor está trazendo Simão Pedro para a casa de Cornélio. E é um dos tempos mais importantes em toda a história. Você precisa entender isso. É um dos eventos mais importantes nos anais da história humana. Não olham para isso como tal, mas é verdade. Vamos começar de novo do versículo 30 do capítulo 10 de Atos. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9, 3 da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, um anjo irradiante da presença de Deus. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Deus se lembra do bem e do mal, e na hora certa ele recompensa os dois de acordo. Escuta aqui, Cornélio não era um homem salvo. Ele não vivia pela fé porque ele não sabia nada sobre a fé, não sabia nada de Cristo, não sabia nada da cruz, não sabia nada do que o Senhor tinha feito. Mas diz aqui que a oração dele foi ouvida no céu. Mesmo ele não sendo nascido de novo, não quer dizer que ele estava salvo, mas quer dizer que Deus notou o que ele falou e a petição que ele tinha. E as esmolas dele foram memoráveis diante de Deus. O dinheiro que ele deu para a sinagoga ali, sem dúvida alguma, e talvez deu para os pobres também, e por aí vai. Mas Deus reconhece tudo isso. Não é algo assim porque o homem não está salvo e ele ainda não nasceu de novo que Deus desconsidera. Mostra aqui que Deus não faz isso. Acredito que Cornélio fez o que fez e não foi em Cristo porque ele não sabia sobre Cristo, mas creio que foi acreditando em Deus e o que ele conhecia de Deus. Então, acredito que é por isso que Deus ouviu a oração dele. E por isso, quando fala suas orações e suas esmolas são memoráveis diante de Deus, Deus reconhece a oração, as ofertas, e Deus não reconhece nada que fazemos se não for feito pela fé. E nós sabemos que precisa ser fé em Cristo, mas no momento que Cornélio vivia agora a sua vida, ele estava operando na revelação que ele tinha, que era no Deus verdadeiro. Não era em um Deus estrangeiro, estranho, mas ele estava acreditando no Deus verdadeiro. Então acredito que Deus reconheceu a fé dele. Havia um coração que buscava. A Bíblia diz que aquele que busca de todo o coração encontra a Deus. E isso aqui é uma grande ilustração desse versículo. Qualquer um que está faminto, Deus vai respondê-lo. Eu creio nisso, creio sim. Uma vez eu lembro de perguntar ao Mark Bonten sobre as milhões de pessoas que não sabem nada sobre o Senhor no mundo, aonde quer que eles estejam. E como explicar isso? E ele disse: acredito que qualquer coração que clamar a Deus, Deus dá um jeito daquela pessoa ser salva. E eu creio nisso também. Mas nós sabemos que quando pregadores, eles pregam o evangelho debaixo da unção do Espírito Santo, aquilo cria uma fome no coração das pessoas por Deus. Então, só usar a posição de se eles quiserem ser salvos, vão ser salvos, independente do que façamos, isso está errado. Alguém precisa pregar o evangelho para eles de alguma maneira. Não tem que ser de trás do púlpito,
Pode ser em uma cerca de quintal, pode ser no seu carro, pode ser nesse programa de TV ou em uma rádio, na igreja, seja como for, mas o evangelho precisa ser passado para aquela pessoa. Já falamos disso no passado em relação a Cornélio. Ainda que ele tivesse uma fé genuína em Deus, no Deus verdadeiro, e ele tenha feito todas as coisas que eram boas, aquelas coisas boas não salvaram a ele. O evangelho teve que ser pregado para ele. E esse é um exemplo perfeito. Uma boa pessoa hoje pode fazer coisas maravilhosas e até acreditar no Deus verdadeiro, mas se ainda não entregaram o coração acreditando em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, se não acreditarem nisso, especificamente no Evangelho, todas as outras coisas não valem nada diante de Deus. Existem muitas igrejas nessa nação ou no mundo inteiro que não considerariam que esse homem estava supremo ou salvo porque ele era rico e ele ora todos os dias e ele dá ofertas, ele teme a Deus, viu um anjo, mas não estava salvo. Ele não estava salvo. E a maioria das pessoas na igreja hoje concluiriam que ele estava salvo. E milhões de pessoas hoje nas igrejas, milhões, escutam do pastor deles que estão salvos quando nunca aceitaram a Jesus Cristo. E não estão salvas. Algumas estão, muitas não estão. E provavelmente tem bem mais gente que não é salva do que imaginamos. João disse que precisam haver frutos de arrependimento e em uma vida que realmente nasceu de novo, ainda que nunca vemos nenhuma evidência física inicial da experiência de nascer de novo no coração da pessoa, o estilo de vida tem que mudar, porque vai ser diferente. Existem muitas mudanças milagrosas que acontecem no centro do ser humano, debaixo da nova aliança, a noite que você foi salvo, quando você foi salvo e você aceitou Jesus como seu Salvador, foi na sua casa, não foi em uma igreja e por aí vai. Você se levantou na manhã seguinte e foi trabalhar. Como foram as mudanças? Foi automático? Eu nem cheguei a dormir, fiquei lendo a Bíblia a noite toda. E quando cheguei no veículo no dia seguinte, ao invés de jogar as minhas drogas ali no painel do carro e acender um baseado a caminho do trabalho, eu joguei essa Bíblia gigante de família que eu tinha ali e levei comigo, não queria ficar sem ela. Por que alguém levaria uma Bíblia para o trabalho? Era um novo coração, estamos falando de uma nova criação. Rápido assim? Você só precisa de um segundo para ser salvo. E o novo coração deve ser alimentado, mas a Bíblia nos diz que a obra do Espírito Santo de regeneração é te dar um novo espírito que te abre, que possibilita que Deus possa falar com você. Você não teve vergonha de levar sua Bíblia diante do seu amigo ali? Que nada, não tive vergonha. Você, quem me conhece, sabe que sempre fui ousado sobre o que eu faço. Então, se tomei aquela decisão por mim, não esconder, e as pessoas descobriram rápido que houve uma mudança em minha vida e eu não pude explicar. Eu era muito ousado a respeito de que drogas eu tinha para vender, assim como eu era com o evangelho quando fui salvo e o que estava fazendo em minha vida. Eu quero chegar a um ponto que você até mencionou, que houve uma mudança imediata. Exatamente, e talvez não tenha sido assim com todo mundo, irmão Swagger. Não como foi comigo, pois eu vim de um lugar muito, muito baixo, mas uma mudança vai acontecer. Eu creio que tem que haver uma mudança definitiva. Não vemos o Espírito Santo entrando, mas ele está ali, trabalhando, e há uma nova criatura tocada pelo poder e pela presença de Deus, e não há como continuar o mesmo. 1 João diz que a semente habita em você. O estilo de vida habitual de pecar precisa parar. Ô Bob, e você? Você lembra quando você foi salvo? Houve alguma mudança imediata que você se lembra no momento? No momento eu lembro que fui salvo quando eu era muito jovem. Mas eu me lembro da alegria. Lembro uma alegria que encheu meu coração. E que eu agora era um filho de Deus. E eu senti aquilo.
senti aquela alegria. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu só tinha 8 anos e foi uma alegria que me encheu. E como se um peso tivesse sido removido da minha vida. Dave, e você veio de uma igreja tradicional? Certo. Eu estou tentando lembrar do que eu não me envolvi com drogas ou álcool, nada desse tipo, mas creio que algumas mudanças aconteceram e a palavra de Deus se tornou tremendamente importante em minha vida e então houveram mudanças em minhas atitudes e que na verdade é o mais importante. Não é a atitude da pessoa, a aparência dela, o que ela pensa, tudo isso muda e vai variar de pessoa para pessoa, mas eu creio que uma mudança vai acontecer, ou mudanças vão acontecer, entendeu? Talvez não seja tão drástica. Quando eu orei, eu nunca senti um peso sendo retirado de mim, ou uma bola de fogo da minha cabeça aos meus pés, essas coisas que algumas pessoas sentem, e é maravilhoso, mas certamente uma mudança aconteceu. E você, Dr. Gray? A minha experiência foi um pouco diferente da deles, foi algo muito emocional. E eu estava sentado no último banco, tremendo e sentindo uma grande convicção com 12 anos de idade. Fazia um tempo que eu estava planejando ser salvo e ignorava. Então, quando eu me levantei no fim do culto, comecei a descer para o púlpito, me prostrei ali, chorei muito mesmo e fiquei ali mais ou menos 1 hora. Tinha muito pecado e culpa para sair da minha vida. Mas você notou uma mudança imediata? Meu Deus, foi uma mudança gloriosa. É, pois é o que eu quero dizer. Absolutamente gloriosa. E eu não lembro de todos os detalhes, mas como você mesmo falou aí, senti esse peso sendo removido das minhas costas e tinha um sentimento de liberdade e trouxe muita alegria. Nós temos que ir para o intervalo. Nós voltamos já, já. Todo crente deveria estudar a palavra